Que a paz de Jesus esteja a envolver a todos nós. A casa propôs o tema como o amor, solução para todos os problemas. Primeiramente, a gente tem que compreender que todos os temas que é trazido aqui para a tribuna, ele necessita de um conhecimento, pelo menos, vamos dizer, básico da doutrina espírita, para que a gente possa compreender o que nós vamos falar. Por isso, o próprio tema que vinha de luz do exórdio, ele sempre traz algum esclarecimento. E nós, antes de iniciarmos propriamente ou diretamente para falarmos sobre o amor, nós temos que compreender que só teremos uma solução de algo se aceitarmos que este algo existe em nós. É muito comum, quando nós nos dirigimos àqueles que procuram orientação, a primeira pergunta que vai se fazer é se ele realmente aceita que está passando por uma dificuldade, por uma aflição. Se não tiver, fica muito difícil para resolvermos. Porque não tem problema, então, para que solução? Já está resolvido, não tem problema nenhum. Então, o primeiro passo é a gente reconhecer que tem. E a doutrina espírita nos traz esse ponto muito importante. Vamos ver alguns conhecimentos básicos para a gente poder entender o que eu estou falando. Para compreendermos os problemas que nos afligem, temos que nos lembrar que a alma não é criada junto com o corpo. Nós temos que ter essa compreensão. O espírito, agora reencarnado, alma, já existia e traz as experiências boas ou mais para essa nova oportunidade no corpo físico. Também sabemos que teremos sofrimentos terrestres e sofrimentos no plano espiritual, pois este é um planeta de expiações e provas, e a felicidade não é deste mundo. São conhecimentos que a gente já ouviu aqui, né, diversas vezes, e quando nós estudamos a doutrina, nos esclarece com mais profundidade. Todavia, muito poderíamos amenizar esses sofrimentos se buscássemos a felicidade nos bens espirituais e não nos bens materiais, pois com a vinda certa do desencarne, nada levaremos. Desculpa. Várias vezes, nós temos até uma frase que a gente sempre comenta aqui, que caixão não tem gaveta. Então a visão material, a visão espiritual é fundamental para que a gente possa compreender todo o Evangelho de Jesus. Os Espíritos, na questão 113, nos traz um esclarecimento que é de fundamental importância também para que a gente possa compreender por que nós já chegamos aqui nessa situação. Já chegamos aqui com aflições, chegamos aqui cheio de problemas. Se as almas são criadas iguais, como explicar a diversidade das aptidões e predisposições naturais que notamos entre os homens da Terra? Essa diversidade é a consequência do progresso feito pela alma antes da sua união com o corpo. As almas mais adiantadas em inteligência e moralidade são as que têm vivido mais e mais progredido antes da sua encarnação. Qual o estado da alma em sua origem? As almas são criadas simples e ignorantes, isto é, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. A princípio, encontra-se numa espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita da sua existência.
pouco a pouco, o livre-arbítrio se desenvolve ao mesmo tempo que as ideias. Portanto, olha a importância do conhecimento. Já trazemos para a atual existência problemas não resolvidos em oportunidades anteriores, que a misericórdia de Deus nos concedeu com anteriores reencarnações. E agora, em mais uma oportunidade reencarnatória, podemos resolvê-los se observarmos as orientações que nos chegam através daqueles que, em nome de Deus, nos mostra o caminho para chegar até Ele. Então nós já chegamos aqui com aqueles velhos problemas de encarnações anteriores. Oportunidades anteriores tivemos, não aproveitamos, mas a misericórdia de Deus nos vai possibilitar resolver esses problemas. E não vai nos deixar sozinhos, vai nos dar as orientações como fazê-lo. Quando Jesus nos alerta no episódio da mulher adúltera, observando os presentes, aqueles que ali se encontravam querendo apedrejá-la. Aquele dentre vós que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. É uma afirmação do Cristo que já estamos com a nossa consciência precisando silenciá-la, repará-la, acomodá-la dentro das resoluções que ele deixa para nós. Então já chegamos aqui com problemas, mais uma afirmação, e agora através de nosso Senhor Jesus Cristo. Alerta-nos o Mestre que temos também nossas faltas nessas e outras vidas, e que muito gostaríamos de ser tratado como Jesus trata a mulher. Então, ele, levantando-se, pergunta: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e no futuro não tornes a pecar. Como seria bom se tudo acontecesse assim conosco, né? Tivéssemos sempre no nosso caminho aqueles que nos compreendessem, nos aceitassem com todos os nossos erros. Mais um esclarecimento da doutrina espírita sobre ainda as nossas aflições, os nossos problemas. A doutrina nos esclarece sobre nossas faltas, que são verdadeiras aflições. No capítulo 5, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, causa atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se a preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outros fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são as consequências naturais do caráter, do proceder, do que as suportam. Aí ele vem enumerando como é que nós criamos nossos problemas. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantos se arruinaram por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder e por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultam de um cálculo de interesse ou da vaidade, e nos quais o coração não tomou parte alguma. Interroguem friamente suas consciências, todos os que estão feridos no coração, pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderiam dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Se nós formos visitar as cadeias
se nós formos visitar aqueles que estão aprisionados pelas faltas que poderiam ter sido evitadas, simplesmente por um momento, segundos, questão de segundos. Se tivessem utilizado a calma, a paciência, a tolerância, muito teria evitado males. E isso acontece com todos nós. Muitas vezes a gente, por causa de uma pequena ruga, nós criamos problemas que passam naquela encarnação, a gente não consegue resolver. E a gente vai ter que deixar para outra. Só que isso vai se somatizando. E a gente vai perceber que do mesmo jeito que os males estão em nós, como está sendo dito aqui, a solução também. A solução não está no outro. A solução está em nós. E é isso que a doutrina espírita nos traz como esclarecimento, para que a gente possa entender como o amor é capaz de resolver os nossos problemas. No capítulo 10 do item 16, o Espírito José já começa a nos mostrar como poderíamos evitar situações difíceis que nós mesmos criamos. Ele diz: sede, pois, severos convoscos, indulgente para com os outros, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta, irrita. Quantas situações nós já tivemos que poderíamos ter resolvido simplesmente com a indulgência, não é evidenciando o erro, mas são várias situações, e depois nós não precisássemos reparar, se tivéssemos como orientação e seguíssemos a orientação do Espírito José. Mas são muitas situações que acontece isso. Quando nós estamos à frente de trabalhos em que a gente tem aqueles que estão iniciando, aí a nossa vigilância fica maior ainda. As casas espíritas, hoje foi feito um convite aqui para a formação de novos trabalhadores na juventude. Quem é pai sabe, adolescentes não são fáceis de lidar. Nós já fomos adolescentes. E não temos a maturidade e a compreensão para muitas coisas que a experiência daqueles que passaram por essa experiência, podem trazer. Então há uma necessidade de muito se fazer como o Espírito José. Ser indulgente, pois ela atrai, acalma, ergue. Se tratarmos esses que chegam para trabalhar nas casas espíritas, esses que nos chegam nos nossos lares, esses que encontramos no nosso ambiente de trabalho, que queremos que ele produza o máximo, ou pelo menos dê o melhor de si, com rigor, nós não vamos conseguir. Poderemos até conseguir momentaneamente, mas eles não vão ficar para sempre. Logo vão se afastar. E esse tem sido um dos grandes problemas das casas espíritas. Tratarem aqueles que chegam, ainda sem o conhecimento devido da doutrina espírita, ainda sem o amadurecimento necessário para estar à frente de um trabalho que ajuda tantos, nós muitas vezes cobramos deles aquilo que eles ainda não podem dar. Há uma necessidade da paciência, há uma necessidade de se compreender que eles vão chegar lá, porque foi assim que nós fomos tratados. Cada um de nós teve alguém que teve paciência, teve alguém que esperou, que nós chegássemos a um nível tal que pudéssemos compreender o que eles queriam de cada um de nós. A dificuldade é muito grande de trabalhadores. E eu fico feliz quando vejo que há um convite para trabalhadores, para a juventude, porque é eles que vão dar continuidade. Nós outros que tivemos a oportunidade de estar aqui desde a fundação da casa, sabemos que temos que ser substituídos. Sabemos que outros vão tomar o nosso lugar. Mas, se aqueles não tiverem a paciência dos que estão chegando, recebê-los, como o Espírito José diz, sem rigor, porque o rigor desanima, afasta e irrita, aí eles vão embora.
E nós não vamos poder ficar aqui com aqueles que muito poderiam contribuir. Mas um rei não pensava assim. É uma historinha só para a gente evidenciar a importância que tem de nós reconhecermos o trabalho uns dos outros. A história é o rei e os cães. Só para a gente perceber como é importante isso que estamos falando. Um rei tinha 10 cães. Quando um servo cometia um erro, ele jogava o seu servo para os cães. Esses cães eram violentos. De preferência, ficavam alguns dias sem serem alimentados. E sofriam muito. Certo dia, um dos servos fez algo errado que irritou muito o rei. O rei estava uma arara. Não se podia nem falar. Todo mundo se assustava, saia até de perto dele. O rei ordenou que ele deveria ser jogado aos cães. O servo se apavorou. Sabia que todos que eram jogados pelos cães não conseguiam sobreviver. O servo disse: eu servi por 10 anos. Por favor, me dê 10 dias antes de me jogar os cães. O rei, como todos o observavam, concedeu. Na prisão, o servo disse ao guarda que gostaria de servir aos cães durante os próximos 10 dias. O guarda, temeroso, mas concedeu. Concordou que o servo pudesse alimentar os cães, limpá-los, dar-lhe o que beber, banhá-los e colocá-los no melhor conforto possível. Então esse servo durante os 10 dias se esmerou, deixava de comer para alimentar os cães, os tratavam com muito carinho. Os cães nunca tinham sido tratados assim. As primeiras dificuldades foi para se aproximar dos cães, mas com alimento, conforto, carinho, toda dedicação, amor, os cães, nós sabemos como os animais se comportam conosco quando nós os tratamos bem. Quando os 10 dias acabaram, o rei ordenou que o servo fosse jogado aos cães como punição. Quando foi lançado, todo mundo ficou surpreso ao ver os cães que eram ferozes, lambendo os pés do servo, brincando com ele, balançando o rabo, ia para um lado, para o outro, que ele falava, os cães obedeciam. O rei ficou um arara, perplexo. Primeiro pensamento foi logo punir quem cuidava dos cães. Como é que deixaram os cães naquela situação, se ele é que era que era o objeto da punição? Eram os cães que iam cumprir aquilo que o rei tanto queria. Aí, primeiro pensamento do rei, punir quem cuida dos cães. Mas o servo respondeu para o rei, esclarecendo o que aconteceu. Eu servi os cães apenas 10 dias. E eles não esqueceram os meus serviços. No entanto, eu o servi por 10 anos. E o senhor se esqueceu tudo no meu primeiro erro. O rei percebeu o erro e pediu que libertasse o servo. É uma historinha, mas a gente já tem ideia de como é importante agora a orientação do Espírito José. Tratarmos uns aos outros com indulgência. O servo, ele simplesmente tratou o cão com carinho e amor, com consideração, respeitou, sim, o instinto dos animais, sabia que eles precisavam de tempo para compreendê-lo, mas acabou conquistando, e conquistou com a ferramenta que realmente vai ser perene para todos nós, de fazermos de um inimigo um amigo, que é amar. Todos os nossos problemas só resolveremos com amor, é a afirmação do tema. Então, necessitamos urgentemente aprender a amar. Com amor, resolveremos nossos problemas atuais, que
que sabemos que temos, já chegamos aqui com eles, encarnações passadas, como já foi esclarecido no início, mas também vamos evitar os problemas para o futuro. Quando Jesus recomendou, vai-te no futuro, não tornes a pecar. Já é uma observação de como é importante a mudança de proceder. Nós estamos aqui exatamente para fazer esta mudança, que a gente tanto comenta aqui, a famosa reforma íntima. Temos que mudar, e mudar fundamentado nesta orientação que o amor nos traz. Pelo estado evolutivo em que nós nos encontramos, nós temos uma dificuldade muito grande para compreender o amor. Nós confundimos, principalmente nas relações, que é fundamental, é o nosso laboratório para o nosso crescimento espiritual, que é aonde nós planejamos nos reunir, nós fazemos uma confusão bárbara com o amor e a paixão. Nós fazemos uma confusão enorme. Eu estou apaixonado, confundindo com o amor. Vamos ver qual é a diferença. O que os espíritos trazem sobre o que é a paixão? Visto que no princípio das paixões está na natureza, ele é um mal em si mesmo. Olha a orientação que os espíritos dão. Não. A paixão está no excesso em que se acrescenta a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Kardec, não satisfeito, faz mais uma pergunta. Isso não satisfez ele. Aí ele faz mais uma pergunta, na 908. Como poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem mais? Puxa, foi uma pergunta brilhante essa de Kardec. A resposta, melhor ainda. As paixões são como um corcel, um cavalo veloz, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixas de poder governá-la e que dá, em resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. A paixão torna-se então sem controle quando percebemos o surgimento do egoísmo. Aí a gente fala egoísmo, e o que o egoísmo traz? Que vai exatamente mostrar aonde a paixão começa a nos prejudicar. Que ela, a princípio, é boa. Ela nos aproxima. Está possibilitando que a gente cumpra aquilo que planejamos no plano espiritual. Nos reunirmos, formarmos uma família. Eu estou apaixonado por você. E aí há uma aproximação. Quando é que ela começa? Quais são as características que a gente começa a perder o controle? Aí vem através do ciúme, inveja, agressividade, intolerância, impaciência, maledicência, vingança. Aí alguém pode dizer, mas isso está muito exagerado. Basta hoje, amanhã, estar comemorando o Dia da Mulher. Fantástico como finalmente escolheram um dia e colocaram ali para homenagear as mulheres. Mas o que está mais evidenciando hoje é a violência contra ela. Não são as suas virtudes, isso me entristece. Os noticiários não estão exaltando a mulher como deveriam exaltar. Estão exaltando a violência. Porque é uma realidade. Mas como seria bom, não que nós esquecêssemos a violência, mas que a gente começasse a falar nas virtudes para mostrar que há muito mais virtude do que violência.
A verdade é esta também. E quando é que essa violência se evidencia? Em dois fatores fundamentais: o ciúme e a inveja. Principalmente o ciúme. É doloroso sabermos que alguém ainda tira a vida do outro pelo ciúme. Assim como quase sempre é o homem causador de seus sofrimentos materiais, também o será por seus sofrimentos morais. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Aí, lá no Livro dos Espíritos, um amigo espiritual esclarece: a inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. Para aqueles que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, não há repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe não dão trégua e o perseguem até durante o sono. Se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável e não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno. São diversos casos que a gente tem de ciúme que, como o cavalo, sem controle. Não adianta nos enganar. Não vamos nos enganar. Todos nós, no estado evolutivo que estamos, nós vamos ter um momento de agressividade, de intolerância, de impaciência, de inveja, de ciúme, de maledicência. Vamos sim. Mas, como foi dito aqui, é uma paixão que está prestes a perder o controle. Mas nós podemos puxar a rédea. A gente pode controlar. Está em nós fazer isso. Então cabe a cada um de nós estar sempre vigilante. Por isso, não podemos jamais deixar de estar refletindo sempre sobre essas ações. É claro que às vezes o ciúme é camuflado. Ele até a gente ri. Quantos não acham que o outro não ama porque não tem ciúme? O ciúme não é uma virtude. Quantos reclamam porque o outro não é ciumento? Fulano não tem ciúme de mim, então ele não me ama. Que perigo que a gente está correndo, como a gente vê. Soltarmos a rédea do ciúme, olha as consequências que a gente está vendo todo dia aí. Será que é preciso, como os espíritos dizem, que o mal se evidencie para que a gente procure o bem? Há uma necessidade do mal para que desperte no homem o bem. E por que é complicado o ciúme, a inveja e todos esses males, intolerância, impaciência, ter uma solução para resolvermos ela? Que como disse no início, para resolvermos um problema, a primeira coisa que temos é reconhecer que temos. Pergunte ao ciumento, qualquer um. A esposa se aproxima a isso. Você está com ciúme? O cara até se ofende. Eu com ciúme de você? Que eu me lembre, o único que admitiu que tinha ciúme, o único que eu conhecia agora, acho que vocês conhecem ele também, Roberto Carlos. Roberto Carlos admitiu. Ele fez uma música dizendo que tinha ciúme de você. E esse telefone que não para de tocar está sempre ocupado quando eu penso em lhe falar. Ele admitiu. Ciúme de você. Mas a maioria não pensa assim. E como nós não admitimos que somos ciumentos, que somos invejosos, que somos intolerantes, a gente não procura resolver o problema.
Então, o primeiro passo é o reconhecimento daquilo que ainda está sendo mal em nós. Enquanto não reconhecermos, nós não vamos procurar a cura, a resolução do problema. E aí, ele será como um corcel, que sai a galope e vai aumentando a velocidade, perdemos o controle dele e, de repente, cometemos verdadeiras loucuras. E isso é fato, porque está demonstrado. Todos os dias nós temos notícia de momentos drásticos pelo esse descontrole que vai levando, começa bem tênue, que a gente nem se preocupa, mas ele vai acelerando, e se nós deixarmos, ele acaba nos prejudicando. Cabe a cada um de nós a vigilância, não adianta vigiar o outro. Isso, cada um vai ter que resolver. Mas assim, toda paixão, ele afirma, né? Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, o distancia da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Essa é uma das preocupações que a espiritualidade sempre... A doutrina espírita ela é fantástica quando ela pede para a gente se preocupar com isso. As nossas preocupações para o lado espiritual são... Acho que eu acredito que em 365 dias do ano, muitos nem tiram um dia para isso. Nós ainda temos a possibilidade, através de orientação, a gente pede para que oremos pelo menos todas as noites, antes de dormir, ao acordar. Há uma recomendação que se faça o evangelho do lar. É o momento que a gente começa a pensar no espírito. As nossas preocupações estão ali para saber as contas que vamos pagar, a casa que vamos comprar, o carro que temos que trocar, a televisão, etc. Uma série de coisas bem materiais que nós não vamos levar. Não devemos nos preocupar? Sim, claro que sim. Nós temos que também conviver com a matéria. Só não podemos dar o valor exagerado para ela, porque lá na frente vai nos trazer sérios prejuízos, em detrimento dos bens espirituais, aos quais esses nós vamos levar. Por isso que quando Jesus fala, conheças a verdade e ela vos libertará, a primeira verdade que a gente tem que ter em nossas mentes, que foi motivo até da palestra semana passada, é a fé no futuro e a imortalidade da alma. Nós vamos continuar, só com detalhe, não vamos levar os bens materiais, mas se nos fortalecermos nos bens espirituais, naqueles que realmente vamos ter condições de utilizá-lo na pátria espiritual, aí nós vamos evitar muitos sofrimentos que poderiam acontecer-nos no futuro. E até no próprio desencarne, que sabemos que no desencarne o maior sofrimento é quando nós estamos apegados aos bens terrestres, em detrimento dos bens espirituais. Aí é claro que vai vir começar a solução, né? Agora, qual seria o meio mais eficaz de se combater essa predominância corporal, animal, em detrimento da espiritual? Qual seria? O que nós deveríamos fazer para darmos mais atenção às atividades espirituais, a esse lado espiritual e não animal, corporal, se a gente pode dizer assim? Os espíritos, mais uma vez, com uma simples palavrinha, ele deu-nos a orientação: praticar a abnegação de si mesmo. Aí a gente que pergunta, puxa vida, abnegação? Mas o que será abnegação? O que é isso? O que eu tenho que fazer? Será que eu vou precisar estar orando dia e noite? Será que há necessidade de eu me dedicar agora a entrar no centro espírita e nem sair mais de lá? Ou se não, nas diversas religiões? Não é nada disso. Simplesmente não é nada disso. O que é abnegação? Abnegação é
a indicativa daquilo que fazemos em favor de alguém. Não depende de religião ou de alguma causa, sem interesse próprio, com o esquecimento de nós mesmos, ou até com o sacrifício do que possa nos pertencer. É muito complicado fazer isso. Fazer é uma das maiores dificuldades que nós temos. Fazermos alguma coisa em que nós não nos preocupamos com o ego, conosco, começa logo pelas nossas leis. Quando nós vamos reunir para fazer uma lei, primeiro a gente vai ver se é beneficiado. Se formos, nós vamos votar a favor. Se não formos, nós vamos dar um jeito para que seja. Aí já começa o erro. Se tomarmos qualquer atitude que não seja abnegada, que a gente não que pense exclusivamente em nós já estamos cometendo um erro gravíssimo. Ela está fadada ao fracasso. É por isso que quando as leis dos homens conseguirem se igualar às leis de Deus, que ela pensa tão somente em todos nós, aí nós vamos conseguir finalmente a paz que tanto desejamos, a tranquilidade que tanto perseguimos. O apaixonado, abnegado, aí a pessoa, eu estou apaixonado por você. Agora sim, ó. O apaixonado abnegado é conduzido para o amor. Por que ele é conduzido para o amor? Porque ele não está pensando em receber nada em troca. Ele simplesmente quer o bem do outro. Então, quando a gente está apaixonado por alguém, que a gente não quer que aquele outro, que o outro precisa de alguma coisa para a gente vai receber alguma coisa em troca, nós estamos cumprindo o amor. Esse é o amor verdadeiro. Eu não estou preocupado se fulano tem alguma coisa a dar para mim. Eu estou preocupado, sim, em fazer a felicidade dele. Aí assim eu estou reconhecendo. Realmente, então eu estou no caminho do amor. Eu estou dando os primeiros passos para conseguir isso que tanto a gente busca, que é amar. E quem ama? Qual é o comportamento de quem ama? Porque amar, a gente diz assim, mas eu não vou conseguir amar. Amar é muito difícil. Olha, não é tão difícil assim. É porque a gente quer, a exemplo de objetivos grandiosos. Nós sabemos que a nossa evolução espiritual não está nas grandes realizações, está nas pequenas realizações, mas que exige um grande sacrifício de nós. E o amor também é assim. Como é que eu sei que eu estou amando? Quando eu sou indulgente, eu sou benevolente, eu perdoo, eu sou devotado, eu sou sensato, eu sou misericordioso, eu sou paciente, eu sou afável, eu sou doce, compreensivo, resignado, humilde. Quando eu renuncio aos meus interesses em prol dos interesses daquele que está do meu lado. Quando eu me preocupo com ele todos os dias. Quando eu sou modesto, eu sou generoso. Mas nós não percebemos isso. Cada um de nós aqui ama. É uma centelha que a espiritualidade afirma. Deus colocou uma centelha do amor em cada um de vós. Precisais adubar, precisais buscar, olhe para o outro e veja quantos e quantas pessoas já tiveram do nosso lado que nós procuramos fazer isso. Não tinham nada para dar em troca para a gente. É por isso que Jesus, ele disse, convidai os extropiados, eles não têm nada para dar. Então quando eu faço isso é porque eu quero realmente ajudar. Eles não têm nada para me dar em troca. Porque quando nós amamos, nós temos essa relação aqui. Consultemos para ver se a gente faz isso. Não é obrigado a ser todas elas. Porque se uma delas eu fizer, eu estou no caminho do amor. É por isso que os espíritos amigos dizem, por pior que seja o homem, por pior que ele tenha feito, que a gente possa imaginar a maior crueldade que ele possa imaginar, ele tem amor no coração. Ele tem.
E ele é querido por Deus e amado por Deus. Porque ele vai ter alguém que ele vai ser doce, que ele vai ser resignado, que ele vai ser humilde. Talvez ele não seja comigo, mas ele é com alguém. Mas ele está no primeiro passo. Se ele consegue ser alguém, daqui ele vai conseguir para o outro, e daqui a pouco nós vamos conseguir a humanidade inteira, que é o objetivo nosso. Não desanimemos, porque, eu não consigo amar. Claro que sim. Mas ainda estamos dando os primeiros passos. Basta verificarmos que nós temos ações que coincidem com o que está dizendo aqui. Mas várias são as definições do amor que nós damos. No dicionário, amor está dizendo assim: sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outro ou de alguma coisa. Assim está no dicionário. A doutrina espírita definiu o amor da seguinte maneira: o amor resume a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Instinto, razão, intuição. É um processo. Vamos chegar lá. Só precisamos acreditar e empregar a vontade nisso. O conhecimento nós já temos. Não desanimemos porque a gente está vendo alguém que não o pratica. Não é olhando para os outros que nós vamos progredir, mas sim olhando para dentro de nós e verificarmos se aí o que nos falta para alcançar esse objetivo. Agora nós já sabemos o que é amar. Veja que não é difícil, porque não depende dos outros. Ele depende só de nós mesmos. A doutrina traz então um esclarecimento fantástico para nós. Aqueles que são espíritas. Espíritas, olha o que vem primeiro. Amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 5. Mas veja o que ele colocou a primeira condição: o amor. Aí nós vamos nos instruir. Por quê? Quando nós começamos a amar e começamos a compreender o amor e nós nos instruímos, a gente vai simplesmente aprimorando cada vez mais, compreendendo o que estamos fazendo, porque nós podemos estar fazendo e não estar compreendendo. E talvez muitos não consigam entender isso. Porque independente de ter o conhecimento, nós vamos verificar que muitos nem têm religião, se dizem ateu e são capazes de tomar todas essas atitudes aqui, que nós, que nos consideramos cristãos, ainda estamos em dúvida se devemos tomar uns para com os outros. Mas eles agem. É na ação que se sabe o amor, e não nas palavras. Porque eu posso falar e não vou agir como quem ama. Se nós quisermos perceber se alguém nos ama, verifiquemos se esse comportamento aqui está sendo executado. O básico, nós sabemos qual é. Esse é o básico. Que é, fora da caridade não há salvação. E o básico é benevolência, indulgência e perdão. Esse é o básico. Mas esse leva a todos os outros. Se eu começar a utilizar esses três, que é o que eu estou me sentindo ao alcance, que eu vou me esforçar para conseguir, naturalmente eu vou sendo afável, eu vou sendo tolerante, eu vou sendo paciente, eu vou aceitando. Essa é a compreensão que a gente tem que ter do amor. Por isso, ele vai resolver todos os nossos problemas. Porque quando eu tenho o desamor, que é exatamente o contrário disso, eu começo a ter os meus problemas, quer morais, quer físicos, através das doenças que nos surgem. Quanto mais nós nos rebelarmos, quanto mais nos afastarmos desta situação, mais nós vamos sofrer as consequências no corpo físico das nossas atitudes.
não precisa ir muito longe. Uma delas só é irritação. Seja irritado e você vai conseguir logo uma gastrite. A consequência vem logo no corpo físico. A depressão hoje é a doença que mais enche consultórios. E ela está fundamentada no desamor. Porque aqueles que amam estão no caminho de evitar consultarem esses especialistas. Pelo contrário, eles vão ser aqueles que vão ajudar aonde estiverem na compreensão que esse é o caminho para se resolver vários problemas. Daí a importância de nós estudarmos o Evangelho. Segunda-feira nós temos aqui o CAI. O CAI, muitos se enganam. Não é, preste atenção, o estudo do Evangelho aqui, segunda-feira, não é só para quem está em atendimento espiritual. Esse salão aqui fica para receber quem quer estudar o Evangelho. Não é. Pode convidar. As pessoas podem vir aqui e estudar o Evangelho conosco. Nós vamos estudar o Evangelho para a gente possa compreender tudo isso que nós acabamos de falar do que é o amor. Como nós podemos amar. Porque nós vamos aprender não é com a Uniluz, é com Jesus. Porque Ele sim é que traz esses ensinamentos. E por isso que a gente tem que estudar o Evangelho. E estudamos juntos. Porque a compreensão fica melhor. Porque às vezes a gente tem a nossa visão. Mas é bom que a gente escute a visão, a experiência dos outros. E ela muito nos favorece nos problemas que temos. E quando nós estudamos o Evangelho? Quando nós aprendemos, através da doutrina espírita, como amar, através dos ensinamentos de Jesus, nós vamos aos poucos compreendendo que temos que mudar. Mas nós temos equívocos enormes sobre como seguir Jesus. Muita gente escuta, siga Jesus, para que você possa ser salvo. E muitos não entendem o que é seguir Jesus. E aí, nós vamos compreender que seguir Jesus, como bem eu disse, é pegar a sua cruz e siga-me. Jesus mesmo disse: pegue a sua cruz e siga-me. Pegue todos os seus problemas, todas as suas aflições e venha comigo. Aí muita gente imagina, então eu vou ter que abandonar tudo, entrar para uma igreja, entrar para a doutrina espírita, eu vou passar o dia no centro. Não é nada disso. Eu vou passar o dia na igreja. Não é nada disso. Nas sinagogas, orando, dia e noite. Não é nada disso. Quando Jesus nos pede para quem a gente pegue a nossa cruz, o siga, Ele está dizendo o seguinte: não é para nós abandonarmos familiares e amigos, por esse serem um incômodo. É pelo contrário, é estar com eles, utilizando todas as ferramentas que a caridade e o amor nos oferece. E o que é essa ferramenta que o amor nos oferece? Qual é? É o bem quando a gente recebe o mal. É perdoando, mesmo que a gente não seja perdoado. E é sendo indulgente. É sendo compreensivo. Sendo tolerante. Paciente. Tudo que nós falamos aqui. Doce. Pois temos que compreender que foi assim que Jesus tem agido e age todos os dias conosco. E como sabemos, Ele é o exemplo e é o modelo de amor. Que Ele permaneça em nossas vidas. Que nós vamos em direção a Ele. Porque quando Ele diz: vinde a mim todos vós que sofreis e eu vos aliviarei, Ele faz um convite para que a gente vá na direção dEle. Mas que a gente jamais abandone aqueles que o Pai colocou no nosso caminho.
Que Jesus fique com todos nós, hoje, agora e sempre. Muito obrigado.